Social, Elisângela Nascimento, para um diálogo conosco. Nós conversamos sobre assistência às pessoas, no caso, principalmente a população moradora de rua, assunto dos últimos programas que nós abordamos aqui, a partir, inclusive, de muitos questionamentos feitos pela polícia, integrantes da polícia, e inclusive formalizado junto à Câmara de Goiânia, por causa de fatos violentos que envolvem essa população e que a polícia considera que deveria receber uma assistência melhor por parte da Prefeitura de Goiânia. Em maio, aconteceu um evento aqui em Goiânia que reuniu essa população, essa problemática foi discutida numa parceria com várias instituições. A diretora de Proteção Social Especial da Secretaria de Assistência Social, a partir de agora, conversa conosco. Elisângela, bom dia. Bom dia, Altair. Bom dia, ouvintes. Nossa, essa preocupação da polícia, né, de que a situação da violência nas ruas poderia ser diminuída se essas pessoas não estivessem na rua ou estivessem em lugares ou sob a proteção da Secretaria. Como a Secretaria avalia esse problema? Bom, a problemática da população em situação de rua é antiga, né? Até porque a pessoa estar em situação de rua é um direito de escolha do cidadão, né? Então, nós avaliamos que a Prefeitura tem feito um bom trabalho, né? Nós estamos nas ruas constantemente fazendo um trabalho preventivo, de abordagem e convencimento para que essas pessoas voltem para o seu familiar ou vão para alguma instituição de acolhimento ou para tratamento. O que nós percebemos é que há fatos isolados, né? Tanto é que no mês de maio, segundo foi registrada aqui, uma ocorrência, né, que chamou muita atenção da polícia. Se verificarmos aí a quantidade de ocorrências que ocorrem no meio geral da sociedade, isso não é alarmante. Ou seja, não é relevante pelo do indivíduo, né? Mas são fatos que estamos colocando como irrelevante o número, mas quanto ao fato é preocupante, né? Toda vez que há algum tipo de violência, obviamente nos preocupa. Agora, qual é a política que a Prefeitura de Goiânia desenvolve para a população de rua? Sim, a Prefeitura de Goiânia, o Ministério do Desenvolvimento Social, né, de abordagem às pessoas em situação de rua, através do serviço de abordagem social, que está nas ruas 24 horas por dia, né, fazendo a abordagem às pessoas em situação de rua para procurar encaminhá-los para a rede socioassistencial. A partir daí surgem outras demandas. As pessoas que aceitam para o Centro Pop, que é uma das unidades da Prefeitura que acolhe pessoas em situação de rua durante o dia, para diversos encaminhamentos como documentação, orientação jurídica, tratamento para a saúde, encaminhamento para a família, enfim, ali é feita uma triagem, né, e outros encaminhamentos. Tem também uma casa de passagem que fica em Campinas, que recebe essa população em situação de rua, né? Então, enfim, nós procuramos promover o melhor atendimento possível. Essa população que a senhora disse que... Sim. Infelizmente, há pessoas que ainda não se sensibilizaram para a saída da... muitos estão em situação de rua por conflitos familiares, né? Já romperam o vínculo com a família, com a sociedade, né? E eles perdem até os hábitos, bares de banho. Então, assim, é um processo... Quantos moradores de rua em Goiânia? Há números aí discordantes, uma estatística recente perto de 300. Neste encontro acontecido agora em maio, citou-se 2.000 moradores de rua. Afinal de contas, qual é a estatística? Não existe essa estatística, né? Agora nós estamos preocupados com esse número e vamos, inclusive, reunir com a Universidade Federal para que possamos fazer uma estatística, né? Porque a última apresentada foi de 351 pessoas em situação de rua e essa de 2.000 apontadas pelo movimento de rua, nós desconhecemos até a metodologia da pesquisa.
né? E então nós vamos aplicar uma pesquisa em breve para chegarmos a esse número. Há muita diferença entre população de rua, vendedor de rua, criança que está na rua, criança que está no trabalho de rua. Quer dizer, há muita divergência sobre isso. Porque todas as pessoas que estão na rua, em determinado momento, são consideradas em situação de rua, né? Então, assim, pessoas que estão fazendo da rua como meio de trabalho, dependendo da metodologia, ela é considerada como população em situação de rua. Então, por isso que é importante termos essa estatística para sabermos realmente quantos estão e são moradores de rua. Ao fazer essa estatística, a prefeitura tem dados objetivos, mas até agora não fez isso ainda. Olha, nós estamos nas ruas constantemente, mas assim... Como é que é essa equipe que está na rua? A equipe de abordagem atua 24 horas com ação social, psicólogos e educadores, né? Então, nós abordamos essas pessoas e procuramos para outros encaminhamentos. Eu questionei quantos, né? É uma equipe por 24 horas. Como é que é esse grupo? Nós temos uma equipe que funciona 24 horas e tem algumas equipes descentralizadas que funcionam nos CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, nas regiões norte, noroeste. Já demandou com a UFG esse levantamento ou é um plano ainda? É um plano e uma necessidade. Quando a Prefeitura de Goiânia diz que tem uma casa de acolhida, né? Sim. Já há um bom tempo. Sim. A Prefeitura, no dia a dia, como é que é essa abordagem? Ela chega no cidadão que está na rua, conversa com ele, diz para ele, olha, vamos para a casa da acolhida, né? A pessoa vai ter mais conforto. E aí, nesse momento, ele diz que sim, diz que não. Quais são os empecilhos desse contato? Como é que isso acontece? A dificuldade das pessoas aceitarem encaminhamento é justamente as regras, né? Porque toda instituição de acolhimento tem algum tipo de regra, como horário para tomar banho, de alimentação. Então, muitas vezes a gente encontra resistência por parte dessa população justamente por conta dessas regras mínimas que são colocadas. E tem que conviver com as outras pessoas. Exatamente. Justamente para do consumo de drogas, ou seja, no lugar, junto com outras pessoas, consumir drogas é mais difícil? Não. Bom, na casa de acolhida em específico, nós não, dentro da unidade não se faz uso de drogas, né? Não é permitido, Não né? é permitido. Isso. Né? Não é permitido. Essa também é uma dificuldade das pessoas quererem sair da rua e enfrentar esse limite de ficar muito tempo sem usar droga, durante horas, né, sem usar drogas. Mas a casa de acolhida é aberta, né, a pessoa pode entrar e sair quando quiser. Não faz. Ela pode, se tiver essa iniciativa, né, essa partida sai e volta, né, com a sua necessidade satisfeita. Sim. Agora, a droga nas ruas, diz a polícia, que é um fator de violência. A prefeitura, no diálogo com essas pessoas, como é que trabalha com essa problemática do uso da droga? Bom, é um desafio para a nossa equipe estar na rua enfrentando essa problemática. Alguns pontos a equipe às vezes nem consegue ter acesso, porque realmente é dominado pela questão da droga. Então, aí já deixa de ser uma questão social para ser uma questão mesmo de segurança pública. Então, a gente já tem conversado com algumas autoridades públicas para a gente tentar resolver essa questão. Eu questionei no início, né, da reclamação da polícia, né, de que acusa a prefeitura de não tirar essas pessoas da rua. E essa vontade, expressa inclusive por muitas pessoas, não é a política, assim, tirar a força, impedir a pessoa de ficar na rua. Inclusive, nós vamos ferir o princípio legal do direito de ir e vir, né, do indivíduo. Tanto é que a internação involuntária, ela não é bem aceita. Inclusive, ela precisa de autorização judicial. Então, nós não podemos fazer esse tipo de ação conforme é proposto pela Polícia Militar.
E, eventualmente, a polícia cobra isso da prefeitura, tipo, formal, inclusive? Há um desentendimento, tanto da assistência quanto da segurança pública, quanto a essa problemática. E como é que pode-se chegar a um acordo, de certa forma? A partir do momento que cada um atuar dentro da sua esfera. O que for social, nós vamos assumir. O que for de segurança pública, cabe à segurança pública. É fato que a Secretaria não cede a essa vontade da PM, vontade de tirar. Não podemos, isso fere os nossos princípios de orientações, né? Então, nós não podemos ceder a esse tipo de pressão. O que não nos impede e nos fortalece ainda mais para que o nosso trabalho se intensifique no convencimento. A atual gestão municipal, do que eu entendi, procura então fazer esse levantamento, manter o serviço, mas o que pretende nesse plano, né, para os moradores de rua? A partir do censo? A partir da política, né? Política de assistência. Bom, a partir da política de assistência é tentar reduzir cada vez mais esse número de pessoas em situação de rua. O que é importante ressaltar é que em Goiânia há um número considerável de pessoas de outros municípios, de Aparecida, da grande metrópole, né? E de outros estados também, chegando a ter em torno de 30% das pessoas em situação de rua que são de outros municípios ou outros estados. Aí, diferenciando esse vendedor de rua também, que recentemente tem aparecido com muita frequência nos semáforos. Sim. A gente observa ali pela fisionomia, pelo jeito, pelo estilo deles, não são aqui da região. Sim. A prefeitura já há um bom tempo diz, não dê esmola no semáforo, não atenda esse tipo de apelo. Esse continua a ser o recado? Sim, esse é o recado e a nossa orientação, porque muitas vezes nos sentimos sensibilizados e quanto mais nós damos dinheiro para a população em situação de rua, mais fácil fica para se manter nessa situação. Então, logo a gente orienta a população, se quiser ajudar, procure alguma instituição, né, alguma instituição idônea que faça esse tipo de trabalho com a população em situação de rua e doe para essa instituição. Acho que seria muito mais interessante, até porque essa população ela é assistida, né? A questão de alimentação existe nas casas de passagem, no Centro Pop. E então é importante, existe também as ONGs, né, que funcionam à noite e que são parceiras e que poderiam estar muitas vezes recebendo contribuição da população. Esses que são acostumados a ficar na rua, eu sempre uso a imagem de um rapaz que eu conheço desde pequenininho, nos bares. Ele fazia venda nos bares. Ele tem uma deformação na face e outro dia não, várias vezes encontro com ele nos semáforos fazendo o mesmo trabalho. Então, eu diria, esse é o típico indivíduo que vive na rua, acostumou-se a viver na rua, não consegue sair dessa situação. Ou não consegue sair, não acho que ele nem vive na rua, ele, no caso de ficar pedindo, né? Ou seja, ser um pedinte profissional, de certa forma, infelizmente. Infelizmente, por isso que nós precisamos mudar os nossos hábitos, né? Deixarmos de dar dinheiro e para quem tem um coração bom e quer se sensibiliza com a causa, vamos ajudar alguma instituição. Assim, com certeza, a gente vai conseguir minimizar essa quantidade de pessoas em situação de rua, esses pedintes, essas pessoas em situação de rua que ficam no sinal vendendo balinhas, né? Então, assim, às vezes é até constrangedor para o cidadão. Obrigado pela entrevista, Elisângela, diretora de Proteção Social da Secretaria Municipal de Assistência Social. Até a próxima oportunidade. Obrigada, bom dia. Bom dia. Você acompanha